e tem que prever que as coisas vão mudar, embora não saibamos como elas vão mudar. Portanto, precisamos de preparar só uma espécie de um chão para receber coisas que não sabemos quais vão ser, muitas delas. Muito boa tarde, então, para todas e todos. Começamos, então, nossa 8ª edição do Conversas GPIT, que a gente toda semana tem feito esse encontro, assim, né, para tratar sobre as territorializações a partir do Covid. Inicialmente, a gente começou a tratar isso num âmbito mais local, assim, né, regional, então, do estado do Rio Grande do Sul, depois expandiu isso para algumas pessoas próximas e alguns contatos que a gente tem no Brasil, e agora a gente já está num segundo momento, assim, para ver essa relação numa dimensão mais internacional, né? Então, já conversamos sobre a situação da Argentina, da Bolívia, Quito, Colômbia, e agora a Maria Manuel, né, que a gente convidou, então, para fazer esse debate de hoje, falando a situação de Portugal, especificamente a questão de Braga e Guimarães. Bárbara, não sei se tu quer apresentar a Maria Manuel, como é que estamos? Sim, então, Maria Manuel Oliveira, ela é arquiteta pela Escola Superior de Belas Artes do Porto e docente desde 1997 na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, em Portugal. Ela desenvolve, então, uma prática arquitetônica também no âmbito do Centro de Estudos, da qual é fundadora e diretora. Integrante do Laboratório de Paisagens, Patrimônio e Território, na UMinho também. Atualmente, seus principais interesses de investigação estão no campo da intervenção no patrimônio edificado, áreas de abandono na cidade e o espaço público. Teve experiência ainda de trabalhar no Gabinete de Planejamento Urbanístico da Câmara Municipal de Guimarães, lecionou no Departamento de Arquitetura da Faculdade de Engenharia na Universidade de Angola, Luanda, e na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde integrou também o Centro de Estudos. E hoje vai conversar com a gente, então, com esse tema, assim, que a gente propôs, a partir dela, né, em especial a questão do espaço público, então, desde Portugal, em especial das cidades de Braga e Guimarães. Obrigada, meu amor, e a palavra é tua. Tá, muito obrigada pelo convite e olá a todos, é com muito gosto que eu estou aqui, enfim, nesta conversa transatlântica, de facto, tão extraordinária, com tanta gente, e, portanto, eu, da nossa última conversa, enfim, eu conheço o Weber já há uns anos, e já passeamos um pouco aqui pelas cidades, e da nossa última conversa, e a partir desta perspectiva do que é o espaço público, realmente temos andado a pensar com muita intensidade, se quiserem, qual é o significado do espaço público e de que maneira é que a pandemia, de alguma forma, também o tem afetado e como é que podemos, enfim, passar a pensar nele, a partir desta perspectiva da privação do espaço público, que de facto é o que o confinamento significa. E outro dia entendi que o Weber gostaria que eu fizesse uma apresentação de um trabalho que fizemos no Centro de Estudos da Universidade do Minho, portanto foi o trabalho que justificou a abertura exatamente desse Centro de Estudos numa praça, enfim, numa área pública da cidade de Guimarães, que foi um trabalho que, enfim, teve bastante repercussão em termos públicos. E, na verdade, essa intervenção, esse projeto, de alguma maneira colocava, à época, tem 10 anos este trabalho, e colocava à época a forma como estávamos a lidar com o espaço público, os pressupostos que tínhamos em relação ao espaço público. E eu confesso que a esta distância hoje em dia, e com a erupção da Covid nas nossas vidas e na cidade, eu penso que talvez seja importante, de facto, olhar para lá outra vez e pensar quais são de novo as nossas prioridades, afinal, o que é que o espaço público significa e que tipo de potencial é que ele poderá ter nas nossas cidades, nos nossos projetos, enfim, também no ensino, na maneira como lidamos com as nossas aulas e com as discussões que vamos tendo com os alunos, mas muito particularmente neste entendimento coletivo sobre o espaço público. Portanto, eu o que vou fazer muito rapidamente, só lhes vou mostrar alguns
algumas imagens da situação da Covid em Portugal, da Johns Hopkins e cá de Portugal da DGS, muito rápido. Colocar também algumas dos temas que eu acho que estão a levantar. Depois estava a pensar em fazer a tal apresentação do trabalho, não sei se será um bocadinho extemporânea, mas logo me dirão. E depois acabar com as tais 2 questões que eu acho que hoje em dia se nos voltam a colocar. Bom, então abro com a vossa imagem da sessão de hoje, e aliás quero dizer que acho realmente muito, muito interessante podermos começar a partilhar e a conversar sobre estes assuntos, e eu espero, enfim, já não agora, as nossas aulas já acabaram, mas no início do próximo ano devolver esta conversa para o vosso lado. Bom, em Portugal, e este é de hoje, é o mapa de hoje de Johns Hopkins, como podem ver, a mancha, Portugal está inserido na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, portanto estamos de facto com uma situação relativamente semelhante, mais dramática em alguns sítios, na verdade na Europa e em Portugal, particularmente a decrescer, com aquilo que eu suponho que é um grande desconhecimento que todos pensamos em relação à África, por causa das condições que não têm para detecção de facto do vírus e para a sua sinalização, mas nós em Portugal, já especificamente, o vírus começou pelo norte do país e, portanto, esta é a situação hoje em dia, com todos os números atualizados e como podem ver aqui no norte, exatamente na zona de Porto, Guimarães e Braga, tem uma intensidade fortíssima que neste momento Lisboa, a zona da Grande Lisboa, está de facto também a acompanhar e acaba até hoje de superar os números que se encontraram no norte do país. O vírus é um vírus migrante, é muito difícil porque parece realmente que ele vai percorrendo e concentra-se evidentemente em lugares de maior densidade habitacional, como vamos ver, mas também vai desaparecendo de alguns sítios para irromper noutros lugares. Nós temos já essa experiência e meia volta por aqueles pequenos pontos que vêm no resto do país, em sítios onde aparentemente não havia nada, ele em alguns momentos tem ali um foco fortíssimo e muito intenso. É importante também dizer que eu estou a falar de Portugal, portanto Portugal é um país mínimo comparado com o Brasil, certamente. Nós em Portugal temos pouco mais de 10 milhões de habitantes no país inteiro, a Grande Lisboa a área metropolitana de Lisboa, desses 10 milhões tem cerca de 2,5, e Braga, a cidade propriamente dita, tem 100 mil habitantes e o concelho tem quase 200 mil. Em Guimarães estamos por metade destes números, portanto a cidade tem apenas 50 mil habitantes, o que quer dizer que estes números em Portugal de facto têm um significado pesado para a nossa realidade, é verdade, apesar de ter tudo corrido bastante bem. A questão esta imagem é muito impressionante, suponho que foi aquela que de todas as imagens da Covid e da Covid nos ter recolhido a casa, suponho que é talvez a imagem mais impressionante de que eu me apercebi, ou que eu tenha visto. É uma imagem do 25 de Abril, portanto, na Avenida da Liberdade em Lisboa, que normalmente está cheia com milhares e milhares de pessoas a festejarem o fim do fascismo, a queda do regime do Estado Novo, e que apenas... Portanto, não houve manifestações, estava tudo absolutamente interdito, mas este senhor, que nunca deixou de festejar o 25 de Abril, desceu à avenida sozinho, com a bandeira, e portanto foi uma imagem absolutamente, por um lado, chocante e também extraordinariamente comovente, também acho que posso dizer, para todos nós, porque de alguma maneira ele conseguiu sozinho representar a festa que nesse dia todos estávamos em casa a fazer em Portugal. Mas é verdade também que esta questão do confinamento coloca-nos a todos e certamente é uma questão geral, e entre tantas dúvidas que temos sobre sobre o seu desenvolvimento, nós sabemos que há 3 questões essenciais para se estar em confinamento, porque dentro das hesitações que ainda existem, do desconhecimento científico da Covid, o distanciamento social é sem dúvida, digamos que o grande tema sobre o qual há convicção generalizada. E portanto, mas para estar em confinamento, é verdade que há pelo menos 3 condições essenciais para se conseguir fazer o confinamento. O primeiro é ter um salário para sobreviver.
O segundo é ter literacia tecnológica e também acesso a dispositivos que possam fazer ou que permitam a vida continuar a correr a partir de casa, ou seja, a questão do conhecimento das mecânicas do digital e depois ter os aparelhos, o hardware e o software necessário para fazer é também essencial, nomeadamente para acompanhar as escolas dos filhos, para teletrabalho, etc. E há uma terceira condição que também nos afeta muito a nós arquitetos, que são as condições adequadas da habitação, da casa, não é? Que é outro dos temas que eu suponho que com uma presença muito forte neste momento para repensarmos não só o papel do espaço público, mas também o papel do espaço da casa, do espaço da família ou das múltiplas famílias que existem hoje em dia, provavelmente agora se mostrou em toda a sua desadequação. Não apenas espacial para muitos de nós, mas também desadequação em termos daquilo que eram os mínimos que será necessário para que uma família sobreviva nestas circunstâncias. E é verdade também que quando abre o desconfinamento, como está agora a acontecer em Portugal, a possibilidade de manter este afastamento, ou seja, esta possibilidade de se, apesar de tudo, de se continuar o distanciamento social é extraordinariamente difícil para quem não tem essas, digamos, condições económicas e tem de passar aqui em Portugal, em muitos dos países, também a usar os transportes públicos. E o que se verifica, as notícias todas que estão a sair, e grande parte dos números estão a crescer outra vez das infecções e dos contágios, é de facto porque através da circunstância de que ninguém, ou que há muita gente, uma franja muito grande da população que não consegue fugir à questão de utilizar o espaço público, o transporte público, e portanto eles não estão de facto de todos preparados. Eu há pouco mostrei aquela imagem de África, porque é evidente que nós neste momento estamos todos muito centrados nos nossos países e naquilo que nos rodeia, francamente atrapalhados com o que está a acontecer e muitas vezes sem saber como reagir. Agora, apesar de tudo, acho que não podemos perder de vista que as condições para uma grande parte da população mundial são ainda bem mais difíceis e que temos de ter em consideração quando estamos a pensar nestes temas, também o resto do mundo, enfim, aquele que não está diretamente sob o nosso olhar mais imediata. Agora, isto torna evidente, todas estas circunstâncias, que esta apetência do vírus por setores muito frágeis, quer do ponto de vista da pobreza e da exclusão social, e que não cumprem, porque não têm possibilidade nenhuma de cumprir nenhum dos critérios de que falava há pouco. Portanto, não podem ficar em casa porque perderam os parcos recursos salariais, não têm acesso a material informático nem conhecimentos para utilizar e vivem em condições de grande promiscuidade física e ausência total do conforto. Mais do que nunca, nós percebemos de facto que estar em confinamento, compreendemos isso, apesar de tudo que para nós nos é doloroso, mas percebemos que de facto é um privilégio. Mas é um privilégio que tem também ele duas faces, porque o que está a acontecer simultaneamente em muitos países na Europa, em muitas cidades, é que mal abriu um pouco, relaxou um pouco a pressão institucional sobre o confinamento, em várias cidades da Europa, em toda a Europa, fizeram-se imensas festas, saiu toda a gente para a rua, em particular jovens adultos e adolescentes, saíram para a rua a festejar o desconfinamento, na verdade sem qualquer espécie de, digamos, de cuidados com a questão da transmissão. E não é por desconhecimento, eu acho que é também uma afirmação que será preciso ter em alguma atenção, não basta dizer que é a responsabilidade, etc. Acho que temos que perceber este fenómeno que traz, de facto, para a rua, para o espaço público, aquilo que é a manifestação de um certo alívio, eu diria, mas também de uma reação forte ao que parece ser,
a imposição de circunstâncias muito restritivas à vida de toda a gente. E, portanto, o que eu me pergunto, de facto, é o que é que nesta situação de abandono do espaço público, na verdade, que agora nos é exigido, que está em absoluta contradição com aquilo que é o desígnio primeiro, penso eu, do espaço público que é realmente o espaço do encontro, o espaço da comunicação, o espaço do exercício da cidadania. O que é que será, na verdade, como é que vamos poder lidar com este tema, não apenas do ponto de vista formal, e esta praça que aqui vem, toda pintada, com aqueles quadrados no chão, de facto dizem que é redesenhada para encorajar o distanciamento social, mas nós perguntamos, ou eu pergunto-me neste momento, na verdade, o que é que significa passarmos a utilizar o espaço público em circunstâncias desta natureza? Como é que o poderemos eventualmente reinventar? Para mim, a grande questão, ou melhor, a grande descoberta de facto que eu tive com a Covid em relação ao espaço público foi da sua dimensão. O espaço público vazio de automóveis, que é sobretudo o que ocupa o espaço público, readquiriu uma dimensão absolutamente extraordinária, que eu penso que temos também de pensar sobre ela de uma maneira muito, muito clara, e talvez de uma forma que não seja canónica. Temos que encontrar categorias novas para ressignificar aquilo que eventualmente o espaço pode vir a ter. Eu acho que esta imagem, desse ponto de vista, eu diria que do meu ponto de vista, é o oposto daquilo que eu suponho que deveremos investigar. Provavelmente, em termos pragmáticos, temos de seguir caminhos desta natureza, mas as nossas investigações acho que devem ir francamente, num sentido diferenciado. Bom, e dito isto, eu passo um pouco o tal projeto que lhes tinha falado, que tem 10 anos, como podem ver, que é da reabilitação deste espaço tão amplo em torno podem ver aqui, portanto, eu estou aqui, mas o meu rato está aqui. Estamos aqui, isto é o centro de Guimarães, é um espaço em Guimarães, isto é o centro histórico, é património mundial, e a intervenção foi feita na coroa imediatamente a seguir ao centro histórico em toda esta área. Eu vou tentar passar rapidamente, só explicando alguns aspectos, mas, de facto, este tema do em favor do espaço público, eu diria que estava nos antípodas. Era exatamente o que estávamos a tentar, era trazer toda a gente para a rua, toda a gente cruzar-se, estar o mais possível aberto e disponível a todas as manifestações. É verdade que estes princípios, e o que vem aqui, Guimarães é uma cidade muito orgulhosa da sua circunstância, porque é o sítio onde nasceu o primeiro rei de Portugal, e portanto os guimaranenses têm o maior orgulho nessa circunstância e discutem muito a cidade. E portanto nós desde o início fizemos discussões públicas, esta foi a primeira delas, em 2009 logo, já só tínhamos, enfim, um esquema para reorganizar o espaço, para requalificar, e fizemos uma grande exposição pública numa praça a céu aberto, com o Presidente da Câmara e a equipe toda, em que apresentamos a cerca de 400 pessoas aquilo que seria o trabalho, e sob este lema, esta era a grande imagem de abertura, que é as pessoas somos nós, e de facto, neste sentido, que este espaço se dirige e seria pensado sobretudo para as pessoas e para todas as pessoas. Muito rapidamente, isto é uma situação, é a imagem da planta desta zona toda como ela era antigamente, muito recortada, como vêem, com muita área dedicada só ao automóvel, toda muito fracionada por parte de terras, etc. Portanto, tinha muito poucas continuidades, mas era repleta em toda a sua envolvente de imensas memórias, muito significado que tem vindo. Guimarães é uma cidade milenar, de facto, e portanto tem acumulado uma grande história e muita, e digamos, a memória coletiva muito enraizada em toda esta zona. Neste sentido de percebermos queríamos trazer realmente pessoas para a cidade e queríamos perceber como é que conseguíamos ganhar espaço de facto para as pessoas. A primeira e mais óbvia, enfim, questão pergunta que se levantava, e quando se olharem aqui para as imagens de baixo percebem que isto é uma realidade
muito presente nas nossas cidades, é que há um espaço desmesurado dedicado ao automóvel e que quanto maior é esse espaço, mais são os automóveis, mais invadem os sítios e na volta estamos perante situações justamente em que escalas completamente trocadas. Acabamos por não ter para os peões, não dizem peões em brasileiro, eu sei, para os pedestres, etc., muito pouco espaço e, na verdade, o automóvel é o grande protagonista do nosso espaço público, que de facto é o nosso espaço público, as ruas são espaço público. E, portanto, muito rapidamente, com uma equipe, enfim, eu há pouco esqueci-me de referir, mas tinha ali listado também toda a gente da equipe, foi uma equipe muito grande e com muitas especialidades que fez que trabalhamos neste projeto. Aqui é só para lhes mostrar o que era a rede viária que existia antes do projeto, a rede viária que o projeto implementou e nesta imagem o espaço que estava disponível, que é o mais escuro, que era aquele que existia para pessoas, para quem usava o espaço pedonalmente, aumentou muitíssimo porque passou a ocupar todas aquelas zonas que vêm com um laranja mais claro. Bom, a verdade é que conseguiu-se com uma métrica muito simples e digamos, recorrendo a conhecimentos e a uma certa, eu diria, foi preciso discutir muito isto, porque as pessoas não estão disponíveis à partida para aceitar que a real dimensão que afinal o automóvel talvez apenas precise, mas a verdade é que conseguimos recuperar cerca de 40% de pavimentos automóveis para o peão e mais do que isso, deixar de ser uma circunstância tão interrompida para passarmos a estabelecer continuidades entre os vários elementos. Trabalhamos muito, que vem em maquetes, o Centro de Estudos trabalha muito em maquetes e, portanto, foi um trabalho todo ele bastante, o terreno é difícil porque sendo na cidade tinha algumas inclinações muito fortes e portanto precisamos muito de recorrer a todos os instrumentos e fizemos um projeto de execução em que de facto foi a partir do início que foi montado o programa, porque a Câmara não tinha programa, até todo o desenho absolutamente detalhado dos materiais que iriam ser usados, que por sua vez foi outro dos ensaios que fizemos, foram materiais na medida do possível, todos eles recuperados. Nós deitamos muito pouca coisa fora do que lá estava. De uma forma geral, conseguimos reutilizar absolutamente todo o material. E, portanto, aqui o que vê nesta imagem é a pré-existência, na imagem de cima, como veem com esta área cinzenta, toda ela dedicada ao automóvel, e aqui conseguem compreender as continuidades que conseguimos, apesar de tudo, imprimir esta área sem retirar o automóvel. E, portanto, estão aqui a ver as áreas principais, temos aqui a tal Praça do Toral, que é mais conhecida, e aqui, esta aqui era uma alameda, chamada Alameda, dos anos 50, com desenho muito rígido, muito axializado, muito percorrido, muito cortado por ruas, que era uma alameda com árvores muito alinhadas, como estão a ver, e que nós pensamos no sentido de encontrar-lhe uma designação, um tema diferente para passar a ser usado. Por outro lado, também verificam outra coisa absolutamente, enfim, frequente, que é, há imensos espaços que são uma espécie de terra de ninguém, que apenas servem para os automóveis circularem em volta e não servem, digamos, para mais nenhum uso, para mais nenhum fim que exatamente esse. Este é o aspecto da praça quando fizemos o projeto, como podem ver, a tal praça do Toral era exatamente este, e este é o projeto já construído, conforme nós o fizemos. De facto, recorrendo sempre a instrumentos de memória, ou seja, nós fizemos uma pesquisa muito intensa em termos da história da história urbana da cidade e desta zona em particular, tem uma origem medieval, e fomos inclusive a recuperar um chafariz que foi construído para aqui, que existe dos finais do século XVI, e que tinha sido mudado de sítio, e nós, de novo, resolvemos voltar a trazer o chafariz para a sua situação original e, portanto, voltar a fazer com que esta praça ganhasse este sentido de terreiro grande, amplo e preparado para receber enfim, um cotidiano fácil, mas também situações particulares.
evidentemente, esta área contrapõe-se àquela outra extraordinariamente arborizada, que é a tal da Alameda, que já vamos ver a seguir. Esta imagem enfim, do projeto, do desenho do projeto, em que o que aconteceu, trabalhamos com a Ana Jota, que é uma pintora portuguesa, uma artista de grande reconhecimento nacional, que juntamente propôs o que vão ver a seguir, que é um varandim que se vê um pouco por ali adiante, que de alguma forma organiza de uma maneira muito interessante o espaço da praça, não o deixa completamente solto, mas para nós tinha digamos, uma função essencial, que era não termos apenas esta visão um pouco nostálgica do passado, que poderia ser interpretada como tal se apenas trouxéssemos a fonte. Nós queríamos meter o chafariz, realmente, enfim, recorrendo a essa memória e reavivando-a, iluminando-a, mas simultaneamente pôr em contraponto com digamos, uma leitura absolutamente contemporânea daquilo que é o espaço público. Portanto, não podemos, na verdade, ficar amarrados apenas a representações que têm todo, ou tiveram todo o seu significado, mas que por si só não o mantêm hoje em dia. Queria dizer também que todos estes desenhos e projetos, na verdade, obedecem, embora não seja visível, a geometrias complexas e, portanto, foi também este desenho passo apenas para entenderem duas coisas. Primeiro, que de facto os enfiamentos, a montagem de todas as peças foi essencial no desenho que está por trás, mas uma outra coisa muito importante é o prolongamento da tal mancha de árvores que estava absolutamente desligada nesta terra de ninguém de que eu falava há bocado, que conseguimos trazê-lo até ao lado de cá, exatamente até ao chafariz. De facto, nós plantamos, aliás que está aqui, como podem ver, estas árvores são absolutamente novas, aquelas são as árvores antigas e, portanto, nós conseguimos também esticar toda aquela zona até chegar a esta zona e criar aquilo que antigamente tinha existido, recriar um banco para que havia, enfim, há sempre muita gente aqui que não tem lugar onde se sentar. Daqui de lado são imagens já do uso que começam a ver, nós reutilizamos os bancos, mudamos todos, foi de posição, tornando-os mais, digamos, num desenho mais orgânico, e a praça de facto passou a ter um uso a partir do seu interior bastante mais interessante e em que o tal do varandim de desenho da Ana Jota, que na verdade retoma, se estão a ver ali, toda a cidade está cheia de varandas, ela portanto traz para o chão aquilo que é um elemento comum à cidade de Guimarães. É verdade também que este varandim deu origem às maiores discussões, abaixo-assinados para o tirarem porque não fazia sentido, mas também muita brincadeira nos blogs, dizendo afinal para que é que serve este varandim. Portanto, corria as grandes discussões na cidade em torno desta peça. Mas é um facto que, visto a partir de cima, ela é uma peça diáfana, tem umas interrupções que permitem fazer aqui uns curtos-circuitos que funcionam bastante bem, e o que se pode ver desta imagem foi outra das decisões da Ana Jota. Nós reutilizamos todo este material de chão e ela resolveu desenhar no chão uma planta da cidade à escala 1:5, 1:5, portanto, mas é verdade que quando estamos no chão não tem qualquer leitura, e à medida que vamos subindo, a planta vai reaparecendo e, portanto, dará para muitas interpretações futuras, que não têm vindo a ser feitas, mas deste desenho. Ou seja, esta praça que viram ali no momento absolutamente cotidiano, ela é de facto a grande praça de recepção e das grandes festas de Guimarães. Esta está enfim, foi quando foi a inauguração da Capital Europeia da Cultura, com os Fúria del Baus, que recebeu milhares de pessoas, estava completamente uma praça disponível exatamente a esta recepção, e aqui é um outro grande festejo que foi em 2013, quando o clube de futebol da cidade ganhou uma taça que nunca tinha ganho, e portanto esta capacidade de recepção de população e de gente para festejar, deu origem a estes cartazes extraordinários que dizem que o Toural é o nosso Jamor. O Jamor é um grande estádio, né, em Lisboa, e portanto de repente o Toural representava o sítio onde se podia efetivamente juntar a cidade a festejar as suas alegrias comuns. A Alameda, que vem agora aqui, é antes também da intervenção, tem
de novo, bom, já falei há pouco, percebem esta axialidade toda muito rígida deste setor, aquele que não acontecia nada, e, portanto, estas descontinuidades e toda esta mancha enorme de área dedicada ao automóvel, e ainda era toda abordada por parterres que não só não tinham grande significado, como acabavam por não deixar que esta área fosse porosa, e só para aqui vinha gente mais velha e quase que não tinha ocupação, tinha muito pouca ocupação. Portanto, muito rapidamente, o que nós pensamos é, então, se queremos trazer para aqui pessoas e queremos que elas possam deambular à vontade, e se queremos que as pessoas se sintam nessa liberdade sem serem completamente dirigidas em termos digamos, e orientadas, então vamos transformar aquilo que é uma alameda, vamos transformá-la num bosque, permitindo, apesar de tudo, fazer estes percursos. Isto significou, basicamente, desmontar, e isto interessa-me porque eu penso que nós, na cidade, temos muitas possibilidades de desmontar, de reinterpretar circunstâncias que nos são dadas de uma determinada forma e que nós, sem as destruir, podemos criar novos layers sobre elas e, portanto, encontrar novos significados e, portanto, esta transformação da Alameda num bosque significou, por exemplo, plantar 200 e tal árvores novas que destruíram as leituras simétricas e axializadas que se faziam deste espaço. Portanto, isto significou também trabalhar a topografia, trabalhar o esquartelamento do chão e trabalhar muito intensamente a iluminação deste espaço. De novo, sempre auxiliados por maquetes, de novo, com esta questão da matéria, que é fundamental do meu ponto de vista para que tudo possa funcionar e ser, digamos, e poder ser apropriado. A questão dos materiais é essencial que corra bem, que seja bem pensada, e uma revisão, de alguma forma, da maneira como todos os bancos estavam distribuídos e começar, inclusive, virando-os ao contrário, para posições onde eles nunca tinham estado antes. Agora, podem ver aqui em cima também como as ruas passaram todas elas a ser tão estreitas. Ou seja, ruas que tinham pelo menos mais um terço da largura, passam na mesma autocarros, servem na mesma autocarros, mas a verdade é que nada daquele espaço era necessário. Isto foi uma constante por todo o projeto. Tem várias vantagens, porque faz com que a velocidade dos automóveis seja muito menor e que as pessoas que estão de um lado praticamente sintam que estão também do outro lado e muito próximas. De novo, isto é uma zona que no cotidiano que viram aí em cima tem pessoas a andarem e sentadas a conversarem e que nos momentos de festa também se juntam para ter espaço suficiente também para o fazer. Inclusive o tipo de iluminação com que funciona à noite tornou-a numa área bastante, no verão, é uma área bastante concorrida porque é muito fresca e permite que não ter, ou seja, tem zonas mais iluminadas, zonas de sombra, o tipo de iluminação que se conseguiu para aqui é bastante condizente com o tal ar de bosque, não é, que pretendíamos dar a este espaço. E como podem ver, a partir desta imagem, de novo, do alto, a única coisa que aqui aconteceu foi simplicíssimo, foi limpar o chão, encontrar um pavimento que é um pavimento poroso, e, portanto, chove e absorve completamente, e no verão é bastante fresco, e foi fazer caldeiras, o que nós chamamos de caldeiras, em torno das árvores, e plantar muitas árvores novas, e ainda redistribuir os bancos de uma forma completamente diferenciada em relação àquilo que era habitual. De novo, chama a atenção para a dimensão absolutamente reduzida daquilo que é rua, com materiais, como eu dizia, foram totalmente reciclados do que era pré-existente. E é verdade, eu acabei aqui esta exposição, enfim, é uma exposição que pode demorar horas, mas não vos quero amassar mais com ela, mas é verdade que o que sempre defendemos, quando dizemos que as pessoas somos nós, e que esta frase de Max Weber sempre para mim impressionou muito. Eu sei que ele se referia à libertação dos camponeses na Idade Média, quando se dirigiam à cidade, mas é verdade que eu ainda hoje acredito que o ar da cidade torna o homem livre e basicamente também acredito que o faz
pela existência do espaço público, ou seja, que o espaço público é uma componente fundamental a este sentido de liberdade do homem na cidade entendida evidentemente num sentido lato, no sentido da urbanidade. E, portanto, a questão, e agora passando para aquilo que realmente neste momento me interessa, eu diria que nós, em relação àquilo que são os centros históricos e tão qualificados quanto este, não temos dúvidas, eles estão cuidados, quer dizer, os projetos podem ser um bocadinho melhores, um bocadinho piores, mas não tem mal, eles estão, inclusive têm toda a atenção do poder, têm toda a atenção das instituições e, portanto, mais cedo ou mais tarde eles estão bem tratados. O que é verdadeiramente preocupante, penso eu, hoje em dia, é todos estes enormes sectores com muito mais significado nas nossas vidas e nas nossas cidades, que é o da cidade sem qualidades. Isto é uma imagem daqui de Braga, foi feita agora na Covid, estão os carros todos estacionados, é um bairro, é uma rua dos anos 90, mas já da segunda parte, muito próxima de 2000, e como podem ver, de novo estamos perante, e numa situação recente, estamos perante ruas larguíssimas, com prédios, com edifícios de muito má qualidade, aqui não se vê, com passeios absolutamente minúsculos e todo este enorme espaço dedicado, de facto, à rodovia, portanto, à circulação viária. Se é um problema enorme, por outro lado, é absolutamente tem um potencial que eu acho que temos de começar a pensar nele dessa forma, ou seja, dentro deste ponto de vista que a pandemia nos coloca, ou seja, vimos pela primeira vez este espaço, que não é só chão, é volume, em todo o seu esplendor, eu diria assim, com quantidades enormes de espaço. E, portanto, quais são os nossos suportes para o pensar o espaço público, todo o espaço público, fazermos este esforço de sairmos apenas das zonas qualificadas, mas irmos para aquilo que são os subúrbios, as zonas comuns, as zonas desqualificadas, eu diria, como é que vamos, a partir de que perspectiva é que vamos lidar com ele em termos de projeto e do pensamento? Eu diria que, apesar de tudo, voltamos a ter as mesmas questões e os mesmos suportes que tivemos também no projeto do doutoral que lhes falei há pouco, há 10 anos atrás. Portanto, estamos preocupados com porosidade, ou seja, interessa-nos isto, aplica-se ao espaço, porque o espaço público é uma rede que percorre toda a cidade. E se o espaço público pode, na rede viária em particular, entra na cidade toda e, portanto, penetra até ao mais íntimo, até ao âmago dos sítios mais extraordinários e mais difíceis na cidade. E se olhamos para ele com esta rede, ou seja, pensamos, é de facto uma rede que pode dar à cidade uma porosidade absolutamente extraordinária. Portanto, o que é que nós podemos fazer para eliminar estas barreiras, de uma forma geral, que deixam que funcionam como interditos nesta deslocação e que formam bolhas, digamos, em torno de determinadas áreas. Temos também a questão, evidentemente, e na sequência desta, da equidade. Como é que nós, com o desenho, com a intervenção na cidade, e de novo, voltando ao tema do espaço público, como é que conseguimos, através dele e na sua intervenção, digamos que mitigar essas diferenças, portanto, torná-las menos sensíveis e facilitar que o espaço público possa servir como facilitador desta ligação. Esta questão do mosaico urbano que todos falamos, e sabemos que é assim, a cidade é assim, funciona muito por mosaicos e mosaicos muito diferenciados. Como é que podemos transformar este mosaico numa rede? Portanto, tridimensional. É uma outra questão. E uma terceira, que eu acho que exige toda a nossa criatividade, tem a ver com a autonomia do espaço público. Ou seja, que tipo de sistemas é que podem ser implementados no espaço público, ou que potencial é que o espaço público tem para receber determinados sistemas que podem, de facto, significar sobrevivência em tempos de crise. Com isto quero dizer, nós com a Covid, com esta pandemia, não tivemos crise alimentar. Eu sei que não é o espaço público que vai resolver a questão da alimentação,
Mas não tivemos determinado tipo de situações, tivemos sempre acessos, reservas e tal, a cidade continuou absolutamente abastecida. Mas provavelmente teremos de começar de facto a pensar também que temos de instalar sistemas autónomos que nos permitam, a escalas diversas, termos recursos para diversas situações de crise. Aquele exemplo que eu lhes mostrei há pouco, da fotografia de Braga, está aqui recortado, é esta rua aqui. Nós estamos a começar, isto é mesmo um trabalho, temos perguntas, neste momento só temos perguntas, não temos respostas ainda. Estamos a tentar perceber, neste alinhamento todo, de facto, o que é que temos como espaço construído, como espaço viário e como espaço não impermeabilizado, que vem aqui também nesta imagem. A verdade é que percebemos que para a implantação dos edifícios, que têm cerca de 41 mil metros quadrados nesta faixa, por aqui adiante, temos mais solo impermeável do que solo edificado, mas está impermeável, apesar de tudo, só serve praticamente para automóveis, não tem outro destino e é manifestamente sobredimensionado, estupidamente sobredimensionado. Por outro lado, percebemos que o solo permeável que temos é menos de metade, mas todo ele, que é este que está aqui a vermelho, todo ele não serve para as pessoas, na verdade não serve para as comunidades, ele serve apenas para proteger os edifícios das circulações automóveis que são muito mais fortes e muito mais intensas que se passa aqui à volta. Portanto, a verdade é que para 41 mil metros quadrados de edificação temos 3 vezes mais, quase, enfim, temos ou uma vez e meia mais, quase também não é tanto, mas de uma disponibilidade de chão, de volume, de possibilidades que se nos colocam uma interrogação ou se nos interrogam, nos questiona a pensar, afinal, como é que poderemos vir a lidar com isto. E como estamos em maio de 2020, não de 2022, é que tem ali um nome a mais, lembrei-me que, recorrendo a maio de 68, que havia uma frase famosíssima que nos dizia que "sous les pavés la plage", ou seja, na verdade, eu tenho, ou melhor, estamos agora a começar a trabalhar nesta perspectiva de pensar o que é que realmente temos debaixo do chão que tão impunemente ou de uma maneira tão displicente, de alguma forma, temos vindo a ocupar na cidade e que afinal, embora não consideremos de uma forma geral dessa forma, mas na verdade ele também é todo este espaço, todo ele pertence ao domínio do público, ao domínio de todos e provavelmente fará todo sentido começar a pensar de uma forma mais criativa e que ultrapasse aquilo que são as categorias habituais com que nós lidamos no desenho. E, portanto, são as minhas perguntas, deixo mais perguntas que respostas, e é um pouco isto que eu gostaria de deixar aqui à vossa consideração e à vossa discussão. Tá. Ótimo. Já assumiu a tela. Muito obrigado, Maria Manuel, pela tua fala inicial, assim, muito linda, e realmente, como o Weber tinha destacado, muito lindas as imagens que tu traz, assim, realmente são provocações muito relevantes, assim, isso que é isso que está sendo muito interessante na construção, assim, desses nossos eventos, assim, com trocas, para a gente ver as distintas abordagens sobre o mesmo tema, que variam tanto por uma dimensão da localidade mesmo, né? Então, como a gente estava falando, do Brasil, da Argentina, de Portugal, mas muito pela própria experiência da pessoa, né? Que coloca. Então, isso que é legal da gente deixar esse formato um pouco mais aberto. Realmente muito linda, assim, as imagens e principalmente o que tu coloca a partir delas, né? Eu queria destacar, então, para quem tiver perguntas, questões, algum comentário, para se inscrever, por favor, aqui na nossa lista, aqui do lado, no chat, e aí a gente vai organizando, mais ou menos em blocos, e também, quem puder, ó, a Bárbara já se inscreveu ali, eu deixei ali o link para a lista de presença, vou colocar de novo, eu pedir, por favor, que até o final, quem pudesse preencher ali para nós, é muito importante, e eu vou colocar também, por último,
o link do nosso canal do YouTube, como o André Ripoll destacou ali no início, né? A gente já tem 5 edições que estão ali gravadas e acho que no máximo na semana que vem já tem uma edição e o material já vai estar ali divulgado para quem quiser rever, né? Olhar, destacar alguns pontos, então ele já vai ficar ali na rede. Então vamos começar, então, a Bárbara, depois o Weber, e quem quiser depois já vai fazendo a sua inscrição aqui, dá tempo para a gente fazer mais uma pergunta, e daí a gente volta ali para os comentários da Maria Manuel, tá bem? Bárbara, então, por favor. Então, me dá licença. Na verdade, é um pensamento, assim, que eu fiquei, né, instigada, né, porque ali no início, né, quando tu começa a falar sobre essa questão do distanciamento e do esvaziamento, abandono do espaço público, né, fiquei eu pensando, assim, que justo a gente, em algum momento, a gente vai voltar a usar o espaço público, né, mas o que me fez pensar, assim, só para dividir é isso, de que, penso então, que a gente vai passar agora, né, não sei por quanto tempo, por um período de transição, né, e em função do distanciamento, enfim, então talvez algumas estratégias, aí alguns estudos que estão acontecendo, como aquela imagem que tu mostraste, dos espaços para cada pessoa, para cada pequeno grupo, rede de pessoas ali possam habitar, né, ressignificando também a ideia de encontro e de apropriação do espaço, né? Mas, evidentemente, assim, o que fica... Já é um pensamento, mas que fica muito claro, né, com a tua apresentação, assim, de que é justo a qualidade do espaço público, né, que vai permitir a nossa adequação ou readequação, nosso novo uso também para esse espaço, né, de uma forma gradual, para a gente se reapropriar também desse espaço. E aí fiquei, assim, instigada de que não seria, então, agora esse momento, né, esse momento de transição para que se pense mesmo em projetos para espaço público, né, no Brasil, em especial, a gente tem uma desqualificação mesmo, assim, do espaço público, falo em especial acerca da minha cidade, né, como a gente tem, assim, pouquíssimas áreas verdes e de solo permeável, né, então, realmente, fiquei muito pensando nisso. Eu dou uma disciplina de paisagismo, que não agora não, mas no antigo normal, eu lecionava essa disciplina de paisagismo, assim, então, justo isso, né, da gente nunca deixar realmente pensar na qualidade do espaço público e de a gente aproveitar esse momento agora, então, para pensar soluções para cada lugar, né, para cada cidade, possibilidades, então, de reuso para esse espaço, sim. Bom, de facto, parece-me que temos também que desmontar um pouco a maneira como lidamos com a intervenção em espaço público. Ou seja, aquilo que eu lhes mostrei em Guimarães, aquele trabalho de há 10 anos, havia dinheiro para fazer. Não, de facto, digamos, por posição, por posicionamento próprio, eu sou sempre muito económica nos projetos. Ou melhor, eu tento sempre ser o mais económica possível. Não tem a ver com aquela paranoia da austeridade, da economia, não sei o quê, mas tem a ver com um certo ascetismo que eu acho que temos que fazer. Só devemos gastar a energia necessária para aquilo que queremos, não devemos gastar mais do que essa energia. E acho que os projetos têm de ser adequados àquilo que servem e, de alguma maneira, quanto mais silenciosos forem os projetos, em termos de espaço público, então, estou profundamente convencida disso, melhor vão cumprir a sua função, adaptar-se aos usos diversos, à passagem do tempo, porque o tempo muda e a nossa obra tem uma perenidade que, apesar de tudo, tem que ser adequada e tem que prever que as coisas vão mudar, embora não saibamos como elas vão mudar. Portanto, precisamos de preparar só uma espécie de um chão para receber coisas que não sabemos quais vão ser, muitas delas. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é, bom, então, não havendo essa disponibilidade, esse dinheiro, como é que trabalhamos? Eu diria também que, e esta última frase do sur les pavés la plage, faz-me pensar, como lhes digo, eu só tenho perguntas, não tenho respostas nenhumas para nada agora, mas faz-me pensar que em muitos sítios bastava levantarmos o chão. Temos tanto chão que não é preciso para nada, impermeabilidade, para carros, para coisa nenhuma. Então, se chegássemos lá
e só levantássemos o chão, e com aqueles bocados de chão que levantamos até podemos fazer outras coisas, e reutilizamos aqueles bocados de chão para, não interessa o quê, não é? Vamos construir uma espécie de um grande... A nossa ideia é construir assim uma espécie de de uma grande caixa de ferramentas em que pomos lá tudo aquilo que gostaríamos que fosse que acontecesse na cidade e que assim acontecesse, imagina. E depois chegas à tua rua e naquela altura há imensas crianças na rua que precisam de brincar e tal, portanto levantamos o chão e metemos areia e os miúdos brincam. Ou aos senhores que gostam de ter uma horta e, portanto, levantamos o chão e tal. Ou plantamos um baloiço. Não sei, eu diria que a primeira coisa é levantar o chão, no sentido não apenas metafórico, mas também literal. E, portanto, com meios muito rudimentares, se assim quiserem, de forma a que as pessoas se possam elas próprias apropriar do espaço envolvente. Ou seja, não tenham de estar à espera que venha um projeto, uma empresa enorme, um projeto gigante e tal, para que isso possa avançar. Portanto, eu diria que digamos, este olhar que estamos a falar, quando eu falava de porosidade, é porosidade também nesse sentido, ou seja, é não haver tanta estanquicidade entre os meios de produção, quem os faz, quem decide e quem discute. De que maneira é que nós podemos não estar a fazer, nós arquitetos, não é? Porque realmente temos uma literacia, uma capacidade em que as pessoas não têm, mas em vez de estarmos a fazer para, estarmos a fazer com. Não sei se isto faz sentido, mas eu acho que sim que faz, francamente acho que faz. Não sei como, não sei onde é que isto tudo se cruza e como é que podemos trabalhar com isto, mas trabalhar nos sítios, em diversas escalas, com as pessoas e com meios muito acessíveis, evidentemente, despendendo aquilo que é importante. Às vezes pode haver alguma coisa que seja muito cara, mas se for fundamental, por que não? Não é? Quer dizer, mas não quer dizer que o resto tudo é da mesma maneira. Estas assimetrias são perfeitamente possíveis. Portanto, bom, e na cidade, a cidade sem qualidades é um campo extraordinário de ensaio às possibilidades mais diversas. Não sei se tu respondi, Bárbara. O pessoal está comentando ali no chat, né, que concorda muito com que gostou muito da tua visão, né, a Lucimar concordou, comentou, e a Daniela Cidade comentou que que achou muito interessante a fala, pela maneira como ela trabalha na disciplina, não sei se ela quer comentar um pouco. Depois eu até fiquei pensando também nas minhas disciplinas, né, que a gente busca trabalhar isso, né, até da questão de uma redistribuição do espaço, né, do espaço público, não só parques e praças, mas também das vias, dos espaços de troca e convivência, né, e muitas vezes estudantes ficam pensando, tipo, tá, mas isso é viável, né, como fazer? Então é interessante essas referências, até em Porto Alegre agora tem tido algumas obras nesse sentido, ainda num caráter mais inicial, com aquela visão estratégica, como no exemplo de Nova York, de primeiro fazer uma pintura e depois ir melhorando, fazendo uma construção mais efetiva, assim, né, e aí começa a aparecer alguma questão de viabilidade, assim. Mas eu até fiquei me perguntando dos 3 pontos que tu traz ali, da porosidade, né, da equidade, e o tema que mais me destacou, assim, na tua fala foi a questão da autonomia. Eu achei muito interessante da gente pensar nas redes, né, e nas redes até num período de pandemia e sem pandemia, até porque, como a gente vem discutindo aqui no GPIT, né, e nessas conversas, a gente está vivendo um período de muitas pandemias, né? No cenário recente, já tem estudos que no século XXI a gente teve já mais pandemias do que em todo o século XX. Então, é possível que tenha outras coisas por vir de maior ou menor intensidade. Então, até, por exemplo, a gente olhando as imagens, né, e somos muito imagéticos, né? A gente já fica olhando, imaginando estar neste lugar, né? Então, até nas redes sociais tem aparecido bastante as pessoas, assim, um caráter nostálgico, assim, tipo, uma foto de uma aglomeração, ou com os amigos, tipo, o tempo que a gente era feliz e sabia, né? Então, de uma certa maneira, os espaços públicos vão ser, em alguma medida, ressignificados, né? E até nesse período, com e sem pandemia. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê, por exemplo, o pessoal tem comentado muito, até pelas questões de distanciamento, das aglomerações em parques e praças. Mas, querendo ou não, são espaços pensados para espaços de respiro da cidade, né? Então, nesse momento, eles se tornam mais importantes, mas
Claro, a gente tem que evitar as aglomerações de qualquer forma, né? Mas aqui a gente vê bastante isso acontecendo e essa discussão, ela está em pauta, assim. Eu não sei se a Daniela Cidade quer comentar alguma coisa da disciplina de introdução ao projeto arquitetônico, senão a gente tem aqui o Gabriel, está inscrito também. Acho que a Ana tinha pedido alguma coisa também. Ah, desculpa, eu pulei a Ana aqui. Ana Seixas e Gabriel. De repente, posso... Olha, posso só fazer um comentário ao que tu disseste, Marcelo, que é o seguinte: do meu ponto de vista, e é evidente que a gente está a falar de pandemia, mas está a falar da vida sem ser da pandemia, não é? Estamos a falar da qualidade da nossa vida, sempre aí, apareça o que aparecer. Bom, vamos estar disponíveis, enfim, para ir resolvendo os problemas. O que eu ando neste momento, de facto, a pôr em causa com isto, é essa ideia de que hoje vou pintar uma coisa fácil para amanhã a tornar mais perene e mais construída. E isso, para mim, é aquilo que eu acho que nos é difícil desconstruir na nossa cabeça. Porque é que vamos tornar uma pintura mais perene se a pintura serve perfeitamente e até é mais fácil em termos de instabilidade alterá-la? Entendes? Portanto, para nós arquitetos não é óbvio, porque a gente gosta de construir. Mas, na verdade, eu acho que, para mim, desculpem só ter feito este comentário, porque eu acho que essa é uma espécie de seguimento da lógica, e eu suponho que é exatamente aí que temos que investir em desconstruir os padrões, digamos, dos alinhamentos a que estávamos habituados. Desculpem, era só isto, não queria deixar escapar. Não, perfeito, Maria Manuela. Tu é a nossa convidada, né? Tu intervém quando tu quiser. Agora a Bárbara organizou ali, então, Ana Seixas, depois Gabriel e o Weber. Mas eu acho que a Ana passou para o Gabriel, né? A Ana passou para o Gabriel, eu vi alguma coisa ali. Eu queria pedir, por favor, que a gente não está fazendo agora, mas para que cada um, antes de fazer a sua questão, se apresentasse, né, rapidamente. Eu não me apresentei antes, eu sou o Marcelo, eu sou integrante do GPIT, doutorando do Propur, orientando do Weber. Então, agora vai ser o Gabriel, isso? Gabriel, então, por favor. Bem, na realidade, eu confundi, mas vai, Gabriel, vai lá, Gabriel. Obrigado, Weber. Eu sou o Gabriel, então, sou professor de arquitetura e urbanismo Pelotas, da Anhanguera de Pelotas, aluno do Weber, então agradeço primeiramente o convite que o Weber fez para os alunos dele da disciplina, então, lá na URGS, no Propur, e agradecer a Maria Manuela, professora, linda palestra, emocionante, né? Eu queria colocar, então, primeiro te agradecendo, falando assim, aquela imagem que tu trouxe como imagem impressionante, né, do 25 de abril, foi realmente a abertura da apresentação, ela foi impressionante e trouxe na densidade da tua apresentação, que a gente tinha que tomar fôlego para tanta coisa que a gente queria ver e anotar ao mesmo tempo, foi bastante densa, e colocando assim, então, ficou, além dos colegas já trouxeram aí, várias questões, porque eu trabalhei esse semestre, fui presenteado num sentido assim, a Luana está até aí também, com uma disciplina que é de urbanismo e planejamento urbano e regional. Então, tu estava falando, eu estava louco para convidar os alunos para assistirem, assim. Então, sorte que ficou gravado, então vou mandar o link dos trabalhos que tu fez e o conteúdo que tu falou. E quando tu traz a questão do Covid, eu trabalhei também com os alunos sobre isso, sobre a potência que tinha, então, o Covid como desocultar, o poder repensar, ele como um potencial de poder repensar o nosso papel também como arquitetos e urbanistas e o papel dos espaços públicos, porque o que tu trouxe, assim, fazer foi muito legal, e o que o Marcelo também falou, né, trabalhar com a rede, e aí eu estava dando disciplina de planejamento urbano e regional, e eu migrei para uma coisa que foi microplanejamento, então trouxe e o urbanismo tático, trouxe isso para os alunos, porque como se desocultasse a coisa do Covid, a inexistência das pessoas, os espaços públicos, então, sem as pessoas, né, como é que ele traz, o que ele desoculta, né, e aquela tua imagem, então, do início, me traz a minha pergunta final, assim, dizendo que fiquei louco para assistir mais coisas, né, que o Marcelo trouxe, porosidade, equidade, autonomia, também anotei aqui, né, então, o quanto a autonomia ficou, assim, como a última palavra, ficou reverberando aqui nas coisas que eu anotei, mas eu trouxe, assim, uma relação te pedindo para falar, na vontade de te ouvir mais, que é liberdade, então, que tu falou bastante a ideia de liberdade, né, espaço público, então, relacionando espaço público, liberdade e urbanidade, né? Então, na tua concepção,
sobre, então, arquitetura e urbanismo, sobre o espaço público. Como é que tu relaciona essas três coisas e como o Covid nos faz repensar isso? Nos coloca em repensar, num caminho de volta para repensar essas questões. Então, é um pedido para te relacionar. E parabéns de novo e obrigado, agradeço pela oportunidade. E a palavra privilégio, que tu usou também, que a gente é privilegiado, me considero e considero todos que estão aqui assistindo uns privilegiados, tá? Somos, de facto, aliás, esta conversa é um enorme privilégio também, enfim, que podemos todos estar felizes, de facto. Olha, eu quero dizer, eu não... É intrínseco, penso eu, à cidade a existência de um espaço que é usado por todos. Esse espaço, o ser usado por todos, não quer dizer, na verdade, que tenha sentido público, não é? Porque se for um espaço interditado, ou um espaço extraordinariamente vigiado, ou um espaço com grandes coações, o espaço público não é por si só um espaço de libertação, um espaço livre. Portanto, quando nós vivemos sob regimes autoritários, por exemplo, ou quando vivemos em guerra, ou quando vivemos numa pandemia, o espaço público deixa de ser um espaço do exercício da liberdade. No entanto, eu penso que quando, e desejavelmente, não estamos sob essas circunstâncias, na verdade, o espaço público é aquele que é o garante da nossa liberdade. É o garante do encontro, é o garante do cruzamento, tem que ser o garante do lugar onde se podem reunir todas as pessoas diferenciadas da cidade, qualquer que seja a sua origem, qualquer que seja a sua circunstância. Isto depois não é verdade, porque, de novo, a cidade é feita por mosaicos, muitas vezes bastante impermeáveis, pouco porosos, diria eu também. E, portanto, parece-me que... o que quer dizer que também é uma restrição da liberdade, não é? A gente não se poder mover dentro da cidade, ter estas barreiras que de alguma forma se não nos impossibilitam, pelo menos coagem-nos muito a ficar dentro de determinados sítios. E os guetos não são mais do que isso, é um mosaico incrustado na cidade de um determinado tipo de pessoas que de alguma maneira não consegue sair dali. Portanto, isso é muito importante termos isso presente. E eu, quando penso no espaço público, e repito, nós normalmente, eu também penso, agora é que tenho tão claro esta questão da rede das ruas, porque para mim espaço público eram praças, eram largos, eram não sei o quê, depois havia umas ruas que as ligavam. Agora, se nós desligarmos desse conceito e pintarmos todo o espaço que vai para o dia adiante, provavelmente uma das maneiras mais extraordinárias de fazer conexões, de fazer curtos-circuitos, pode ser exatamente através da rede viária, daquilo que hoje em dia chamamos a rede viária, e que eu achava que era muito interessante podermos passar a chamar redes de muitas outras coisas, que eu não sei quais são. Entendes? Mas que basicamente, na verdade, eu suponho que pode ser um suporte físico fundamental ao exercício dessa ocupação efetiva do espaço público por todos. Bom, acho que não sei se te respondi exatamente, mas é um instrumento neste sentido de pensar como é que nós podemos fazer com que ele efetivamente seja o lugar do exercício da cidadania, o lugar do exercício democrático, que realmente cada vez, porque por exemplo, quando estávamos a fazer aquele projeto doutoral, nessa altura, no fim dos anos, da primeira década deste século, enfim, vocês não estarão recordados, são muito novos, mas a grande discussão em torno do espaço público é que o espaço público era o lugar do consumo. Este projeto doutoral, na altura, foi uma grande discussão e uma espécie de um grande manifesto a dizer, não, o lugar público é o lugar da expressão de cidadania. Porque, de facto, estava-se a transformar na discussão académica e disciplinar, inclusive, como o lugar do consumo. E, portanto, há vagas assim e que eu acho que vamos sempre ter de centrar a maneira como olhamos para ele e para que é que serve. Basicamente, o espaço público é ágora ou, de facto, não o é, ou é apenas o lugar de exercício fácil para alguns? Não sei, são perguntas.
Certo, obrigado. Ana, agora, então, por favor. Desculpa, te pulamos, Ana, mas agora, tua vez. Imagina. Primeiro, agradecer bastante, né, a oportunidade de ouvir a Maria Manoel. Acho que foi muito, muito enriquecedor, assim, eu acho que tanto na questão de urbanismo em si, quanto na questão dessa relação com o Covid, assim, né. E a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Enfim, não me apresentei, eu sou arquiteta também, eu sou doutoranda na URGS, mas atualmente eu estou em doutorado de sanduíche em Paris. Cheguei aqui em janeiro, né, e cheguei, enfim, no início de uma greve geral aqui, e logo em seguida já fechou para a questão de confinamento, né. E o meu questionamento um pouco Ana, no sentido... Ana, Oi. só um minuto, acho que é importante tu comentar com a Maria Manoel, porque a Maria Manoel tem muito contato com a instituição a qual tu estivesse vinculada, Sim. e é o teu histórico de formação, enfim, vocês têm mais em Sim. comum do que esse contato hoje. Na verdade, eu sou arquiteta, eu trabalhei muito tempo no IFAM, né, no Instituto de Patrimônio Histórico no Brasil. Trabalhei em São Miguel das Missões, nas ruínas de São Miguel, e fiz o meu mestrado no IFAM, né, então eu tenho, dentro do IFAM, tem uma caminhada no total de uns 7 anos entre o mestrado e a questão profissional, assim, e agora, então, eu vim para a França justamente trabalhando também um pouco essa questão patrimonial, né. Mas então, enfim, aqui eu tô vivenciando muito o vivenciar a rua, né? O vivenciar esse caminhar na rua, que é uma coisa que, infelizmente, no Brasil a gente não tem tanto quanto aqui na Europa, né? E a minha pergunta, ela vem um pouco nesse sentido, assim, de ressignificação do espaço público depois do Covid, porque isso eu tenho notado muito aqui em Paris, né? A gente entrou em confinamento aqui, estava no final do inverno, a gente passou toda a primavera em confinamento e agora, né, no final da primavera, início do verão, começa, então, essa abertura. Então, a própria maneira de vivenciar a rua, ela é diferente, né? No inverno, se fica muito dentro dos lugares, né? E agora, esse final de semana foi o início do verão, né? Então, a festa da música, que foi cancelada aqui, que é uma festa gigante que para a cidade. Mas eu queria saber um pouquinho se em Portugal, né, no caso, tu notas essa diferença, assim, de ressignificar a rua, porque aqui eu tenho notado isso, assim, as pessoas têm ido para a rua com uma gana muito maior, né, de vivenciar a rua, em função de estar em apartamentos pequenos, de estar confinado mesmo, né, então seria um pouco nesse sentido o meu questionamento. Eu teria outras questões, mas enfim, também não quero ocupar muito tempo, né? Então, obrigada. Está bem, obrigada, Ana, bom conhecer-te, de facto, com o IFAM, enfim, eu tive muito contacto com o IFAM em Brasília, quando estive há uns anos em Brasília, numa missão, envolvida num projeto de investigação e deram muito apoio. E, portanto, tenho muito boas recordações do IFAM, de facto, de lá. Olha, Ana, eu acho que é evidente que todos nós, de repente, valorizamos a rua de uma maneira como nunca tínhamos pensado até agora, não é? Na Bota, poder ir para a rua tem um significado quase comovente na forma como percebemos que não é um espaço que nos está sempre disponível, não é? Não, era uma coisa que tínhamos como um dado adquirido, e se há coisa que eu acho que a Covid fez a todos nós, de alguma forma, baralhou-nos aquilo que eram os adquiridos, que nós tínhamos em relação, sei lá, à maneira, inclusive, como vivíamos em casa, não é? Que de facto se alterou profundamente. E, portanto, eu penso que é comum, enfim, no Brasil ainda não estão nesse momento, ainda estão no pico, mas quando começar a abrandar e começarem a poder sair na rua, realmente torna-se um prazer enorme. E é um prazer enorme, porque apesar de tudo, e eu acho que é outra das discussões bastante interessantes que a Covid levanta, que é a nossa relação com o analógico, não é? Nós todos estamos dias, horas, semanas em casa, na nossa casa, com as pessoas com quem estamos ou sozinhos, porque cada vez mais a gente a viver sozinha, com aquilo que são os objetos, o toque, as coisas, os cheiros, enfim,
que são os nossos habituais. E, de repente, o falar e este contacto muito intenso também que temos vindo a ter com outras pessoas e outras circunstâncias, mas, na verdade, não nos devolve nada daquilo que é o nosso lado sensorial. E é verdade que eu suponho que somos ainda animais profundamente analógicos, com um prazer intenso nessa, digamos, nessa nossa condição física e sensorial e sensitiva, e que não é só sensitiva porque é profundamente emocional. Na verdade, também acho que nos apercebemos disso. Somos profundamente emocionais nas nossas sensações, não é? E culturais também, é verdade. Sabíamos, mas agora tivemos plena consciência disso. E, portanto, do ponto de vista da arquitetura e do desenho, eu suponho que também teremos que ter isso em linha de conta. Ou seja, aquilo que é um caminho de uma certa abstração no desenho, no projeto de arquitetura, que estávamos também a seguir fruto dos instrumentos que usamos, talvez tenhamos de voltar a pensar, evidentemente não vamos mudar de instrumentos, mas provavelmente temos que voltar a pensar na nossa relação sensorial com o mundo e com o exterior. E é isso que me parece também importante, é que, em particular nós, que temos que ter estas antenas todas muito bem atentas e bem dirigidas, quando recomeçamos a sair à rua, começar a perceber tudo, não é? Porque nós, na volta, agora íamos, ouvimos pássaros que não ouvíamos há imenso tempo, deixamos de ter cheiros que nos impressionavam muito durante o tempo, o urbanismo tático que sempre, enfim, que estava tão, com tanta importância a ganhar uma presença forte nas nossas cidades, de repente, se calhar, já não tem de deixar de ser tático, quero dizer, temos de passar a incorporá-lo, nesse sentido de não ser um recurso, mas passar a ser algo que é intrínseco à nossa forma de pensar. Eu suponho que esta nossa volta ao mundo, e nós arquitetos, suponho que temos muita responsabilidade nesse sentido, ou seja, que é de alguma forma, através daquilo que é a nossa percepção e conhecimento, conseguirmos perceber e iluminar de alguma maneira aquilo que, neste sentido, talvez, não sei se pode dizer fenomenológico, ou se é um bocado pedante dizer isto assim, mas pelo menos sensitivo, e da relação com o exterior se nos coloca de uma forma absolutamente óbvia. Isso eu acho que não devíamos fugir. Até porque, e já me calo, eu falo muito, até porque há outra coisa que a Covid naturalizou de uma maneira absolutamente excessiva, num caminho também excessivo que já estávamos a seguir, que é a questão da asepsia. Nós desde o século XVIII que andamos a caminhar progressivamente para ser cada vez mais ascéticos. E esta questão é muito engraçada porque o século XVIII é o século em que surge todo o discurso de abrir a cidade, abrir ruas, abrir praças para a cidade respirar, para o ar circular, fazer edifícios circulares para o ar não se localizar nos cunhais, enfim, este tipo de coisas, não é? E agora eu acho que atingimos uma espécie do clímax dessa coisa. Já achamos todos natural lavar as mãos 1000 vezes por dia, meter álcool não sei quanto, não falarmos, não nos aproximarmos, temos uma... Ou seja, isto ligado à tal questão da sensação de que te falava há bocado. Como é que nós arquitetos, que temos uma relação tão forte com os materiais, com a sensação dentro do espaço, não faz sentido, não é? Essa percepção sensorial daquilo que desenhamos, e que é tão matérica também, como é que vamos, enfim, acho que devíamos talvez voltar a ter uma atenção mais evidente a todas essas, a tudo aquilo que afinal, que nos é próprio e que talvez nos tenhamos distraído um pouco ultimamente. Tá. Ótimo. Dani Cidade, está por aí? Está conectada? Agora é a Dani, depois o Weber, e aí... Estamos ouvindo, deu uma travadinha, mas fala aí, qualquer coisa eu te aviso. Então tá. Não, a Maria Manuel, assim, não tem uma questão específica, até porque talvez sejam muitas questões, porque a tua fala, assim, acho que tocou muito a gente, né? Sou, assim, extremamente agradecida por poder te ouvir, e espero que os meus alunos, que tem alguns alunos aí, que também estejam te escutando agora.
Eu sou professora da Faculdade de Arquitetura da URGS, sou colega do Eber, de outros. Está aqui o Lucas, que é meu parceiro da disciplina de introdução ao projeto. É uma disciplina do primeiro semestre no curso de arquitetura, e a gente aborda o espaço público, e aí a gente fala espaço público aberto, né? E aí, assim, vendo a apresentação toda do teu projeto, assim, deu uma saudade. A gente não conseguiu começar o semestre. Nós tivemos uma semana de aula, e em seguida entramos na quarentena. E aí, olhando toda a apresentação do projeto, e, né, me deu uma saudade da sala de aula, das discussões que a gente tem com os alunos, porque temos algumas coisas assim comuns em termos de conceitos sobre como, né, tratar e abordar o espaço público, e na verdade, assim, só te agradecer, assim, né, por estar aqui conosco. E tem uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que acho que tem várias coisas que tu disseste que me tocam especificamente, mas acho que tem duas, assim, que tem muito a ver com o meu trabalho, tanto de pesquisa, extensão e o ensino, né? Porque o trabalho com o espaço público, ele vai além do ensino, né? Eu tenho um projeto de extensão que é de fotografia e de andanças pela cidade com pessoas que moram na rua, né? Então, assim, e uma ligação também muito forte com algumas ocupações de Porto Alegre. Então, quando é muito bom escutar, principalmente de uma arquiteta, que a gente tem que se reconstruir, vamos dizer assim, né? Ou mudar algumas formas mais dadas, e, né, de pensar arquitetura. E aí me tocou muito, assim, quando tu falaste, né? Somos arquitetos, gostamos de construir, mas são construções, né, que precisamos agora, são edifícios que nós precisamos, né? E aí, só para colocar essa questão também do construir com, projetar com, que é também uma das linhas de pesquisa que a gente aborda, né? Como é que é esse fazer arquitetura com o outro, né? E esse outro, no caso específico, né, do meu trabalho, esse outro são as pessoas que não têm casa, as pessoas que ocupam edifícios em abandono, né? E eu escutei esses dias de um representante do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, que ele disse assim, o espaço para morar, o abrigo, né? Ele disse, o abrigo pode ser uma marquise, né? Um espaço qualquer da rua. O que a gente precisa é de um espaço público de qualidade que nos acolha, né? E, de uma certa forma geral, de políticas públicas, né? A gente precisa poder trabalhar, a gente precisa poder estudar, a gente precisa de se alimentar, né? Nesse momento, o que menos importa é a ideia que às vezes se coloca de arquitetura, né, onde é um espaço que não vai ser um espaço acolhedor, né, para determinadas populações, né? Mas é muito, muito sensível, assim, teu ponto de vista,
né? E a forma como tu trabalhas com a questão tanto do patrimônio quanto do espaço público. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniela. Enfim, não é de facto nenhuma questão particular, mas é alguma coisa que me toca muito no que disseste, porque eu de facto devia ter estado os últimos 3 meses aí em Porto Alegre a trabalhar como ela, exatamente em edifícios ocupados. E portanto, enfim, por via da pandemia, fiquei por 2 dias que eu não fui para o Brasil, comprei os reais, está ali tudo muito bem guardado para quando puder ir visitar-vos. Terei imenso e de vos, enfim, de ir aí visitar-vos, mas na verdade esta questão das ocupações e de quem vive na rua são realidades que nós só podemos trabalhar com as próprias pessoas, quer dizer, não temos modelos nem formas de pensar, não somos canónicos, não são aqueles que estamos habituados para determinados tipos de família ou para determinados tipos de padrão, não é? E, portanto, não temos alternativa, se quisermos fazer bem, a não ser trabalhar com eles, com as pessoas. Nós já fazemos isso de alguma forma com outras pessoas, mas como os modelos de vida são mais, eu diria, mais estruturados, mais organizados dentro daquilo que conhecemos, é-nos mais fácil. Agora, é verdade também, isso é uma discussão que em Portugal se teve muito, logo no pós-25 de Abril, porque houve imensos movimentos, o SAL foi um movimento fortíssimo de construir para as pessoas dentro da cidade, não expulsar as pessoas da cidade. Foi feito muito democraticamente, com muita discussão com as populações no local, foi difícil, mas temos obras maravilhosas, e é um facto que percebemos que o arquiteto não se pode demitir do seu papel. Ou seja, o arquiteto não é a mão das pessoas com quem fala e para quem vai projetar. Porque senão é pura e simplesmente recusar aquilo de que sabe, é mais-valia que ele tem no processo, senão é só uma pessoa como os outros. E, portanto, há aqui uma fronteira e um equilíbrio que não é de todo fácil de encontrar, que é, eu ouço, trabalho com, mas há uma série de questões que sou eu que estou capacitada para as decidir. Porque esse é o meu papel ali dentro. Bom, portanto, isto cria realmente, em determinado momento, determinado tipo de conflitos, de situações ambíguas, enfim, de exercícios de poderes que vão tanto num sentido como no outro, que eu diria que não nos facilita, melhor, não torna estes processos fáceis de todo, mas que quando enveredamos por este caminho, temos, na verdade, que os assumir e que estar preparados para para termos sensibilidade para perceber qual é essa fronteira, não é? A fronteira do que somos nós a decidir, e decidir não é de uma forma autoritária que eu quero dizer isto, é mais interpretar, talvez seja a palavra mais certa, seja interpretar aquilo que estamos a ouvir. E depois, enfim, para acrescentarmos, senão não acrescentamos nada ao processo. E às vezes é isso que a gente vê, inclusive nas escolas de arquitetura, né? As imposições que se coloca no ensino mesmo, né? De trazer algumas coisas prontas em vez de trabalhar, porque aí são 2 trabalhos de escuta, né? É a escuta, né? Trabalhar numa disciplina como um espaço, tomando como referência um espaço real que existe, levando em consideração as pessoas que ocupam aquele espaço e ainda escutar os alunos, né? Então, é um exercício realmente, às vezes, bastante difícil. É comigo, Marcelo? Aí. Pô, enfim, nos conhecemos já há alguns anos, né? Eu e a Mané, eu e Maria Manuel, já tivemos enfim, conversas, em alguma medida, inclusive algumas próximas a essas reflexões que fazemos agora,
a Maria Manuel nos traz, nos brinda. E, enfim, fico sempre surpreendido e, ao mesmo tempo, de alguma maneira, um diálogo em que dentro de algumas questões, fazem parte assim, de um conjunto de conversas que tivemos esporadicamente ao longo dos anos, né? Enfim, Maria Manuel, esse dia a gente estava lembrando, era para estar provavelmente entrando no último mês aqui, né? E ela teria chegado num voo dia 16 de março, segunda-feira, do final de semana, em que o mundo ocidental, em alguma maneira, entrou em confinamento. E, curiosamente, quero aqui também, de alguma maneira, me apresento dessa forma, né? Dizer que em 2016 eu esperava uma bolsa de pós-doc para ir trabalhar com a Maria Manuel na Universidade do Minho, né, junto ao Lab 2 PT, e que foi interrompido daí por uma outra catástrofe, essa mais de caráter imediatamente política, que foi o golpe impeachment no Brasil. Enfim, mas acho que a gente pode estar inaugurando um processo de uma conexão, né, mais... Já que essas presenciais acabam tendo esse histórico assim, de obstáculos intransponíveis, né, nos momentos, mas nós acabamos criando essa possibilidade, enfim, à distância, e já quero, enfim, dizer que, enfim, vamos retomar o contato no início do ano letivo em Portugal, com certeza, quiçá estabelecendo algum grau de convênio mais até institucional para demarcar. Nós já tivemos isso e já acabou. Ele tem um prazo de 5 anos, eu acho, esses acordos. Tinha um acordo com a Universidade do Minho via geografia. Mas via geografia e a escola de arquitetura eram os dois, né? E aqui também era a faculdade de arquitetura daqui e a geografia. Eu sempre sinto, enfim, acho que é importante contextualizar, né? Porque o Brasil não é uma unidade tão forte como os Estados europeus em geral, né? Mesmo aqueles que são multilingües e tal, eles tendem a ter uma unidade, enfim, histórica, escalar, né, populacional, mais forte do que a nossa composição. E é curioso, porque a população de Portugal é um pouco menor que a do Rio Grande do Sul, e a da região metropolitana de Lisboa, da Grande Lisboa, é um pouco menor do que a da região metropolitana de Porto Alegre. Então, assim, desse ponto de vista, é possível, digamos assim, uma situação escalar, assim, semelhante, né? Eu tinha uma questão que é um pouco uma reflexão, mas é uma pergunta, né? Porque eu não sei se eu quero acreditar, e aí nós conversamos aquele dia, né, que a conversa com os nova-iorquinos, meu Deus, a cidade densa não vai dar para... Com o projeto de cidade densa, que é o projeto urbano por excelência, que reúne os diferentes, aproxima, né? Parece que numa era de pandemias se tornará inviável. Enfim, isso incomodou os nova-iorquinos pelo caráter que Nova York tem como distinta do resto das cidades americanas, exatamente por uma densidade, 8 vezes a segunda, que é São Francisco, eu tenho a impressão que é essa a relação, e isso era uma questão política lá. Enfim, e aí entrou a discussão que seria não o problema da densidade, mas da aglomeração. A questão da propagação e da contaminação seria a aglomeração, o que implicaria num resgate da relevância dos espaços públicos, compreendidos aí não só como parques e praças, mas como todo o sistema viário, a ser retrabalhado, redesenhado, enfim, a ter novas intervenções sobre ele, exatamente para permitir conexões peatonais de veículos não motorizados, né? Enfim, bicicleta, skate, etc., permitindo uma conexão. E a experiência do século XX, das grandes epidemias, em que pese o caráter asséptico e higienista, e desse ponto de vista de controle social, eles tiveram, do ponto de vista da intervenção urbana, um momento de criação dos grandes espaços de circulação e de recreação,
de parques e praças, né? Enfim, o Central Park é um parque criado logo após uma grande epidemia norte-americana como uma forma exatamente de enfrentamento. E isso, em alguma medida, parece poder se tornar uma das alternativas a esse período que pode ser longo, inclusive com a descoberta de vacina, porque, enfim, não se sabe o funcionamento da cepa desse vírus, o quanto ela se transforma, né? A hipotética vacina, quanto tempo ela terá de imunização, 1 ano, meses, enfim, tem um conjunto de questões. Então, nada garante que teremos uma imunização a partir das vacinas e não sabemos quando teremos. E nem sabemos, enfim, em que lugar essa epidemia vai estar, né? Podem estar vindo outras, assim como se teve outras antes, no Brasil em particular. Eu sempre gosto de chamar a atenção para todos aqui. O Rio Grande do Sul não esteve muito no fluxo, né? Mas a gente teve uma epidemia de dengue e uma epidemia de zika que foram enfim, bastante traumatizantes aonde elas ocorreram, inclusive em termos de sofrimento de famílias, de pessoas e de sobrecarga do sistema de saúde. Então, a gente, enfim, tem um mundo do sul, do frio, um pouco de classe média que acaba não se identificando. Eu tive a má sorte de ter dengue, porque eu morava no Rio de Janeiro e ele era um epicentro em 2002, eu acho que foi aquilo. Mas, então, a minha questão é um pouco essa, quer dizer, será que, em que pese toda a política de distanciamento, de isolamento, de confinamento, no fim, não vai ter como necessária alternativa para a saída do isolamento e a saída do confinamento, intervenções no sentido de criar o sistema viário como espaços públicos abertos de circulação e convívio, e inclusive necessariamente daí numa escala de maior proximidade. Há um pouco de paradoxo, porque seria, né, reforçar a proximidade num quadro em que ela, a princípio, é um problema. E como é que tu acompanha essas discussões? Há um pouco essas discussões, pelo que eu tenho acompanhado na Europa, em especial, né, sobre o uso das bicicletas, o aumento dos espaços para essa circulação. E queria te agradecer. Enfim, essa seria, digamos assim, o tópico dentro do que tu falaste, e acho que é isso, vamos tirar os pavês, né? Não é, a princípio não precisa ser para tirar na polícia, mas pode ser só para deixar emergir, né? Rios, arroios, árvores, né? Áreas de utilização não pavimentadas ou simplesmente para se caminhar. Eu queria agradecer mais uma vez, foi fantástico, assim, foi uma inflexão diferente do que nós vínhamos tendo. Tenho certeza que para esse grupo, que é basicamente de arquitetos, né, eu sou alguém que estou fora, assim, a minha turma me aceita, né, mas é um conjunto bem grande de arquitetos. Tem a Carol, que está aqui, não é arquiteta, tem outros não arquitetos, mas tem uma hegemonia de arquitetos, né, participando hoje aqui. Queria te agradecer muito. E com essa questão também eu te passo a palavra para encerrar, Maria Manuel, e desejar que em breve possamos nos encontrar, e quem sabe com parte dessa audiência, novamente, na volta do ano letivo. Olha, Eber, muito obrigada. Eu já me despedirei, mas eu fico muito contente de saber que isto começa a ser... É bom sinal quando nós percebemos que há pessoas no outro lado do mar que também estão a pensar um pouco da mesma forma. Esta questão aqui de olharmos para isto como uma rede, para nós é muito nova. Estamos agora a montar um projeto nesse sentido. Um projeto de investigação e, portanto, é bom saber que provavelmente um dia destes podemos estar vários de nós todos outra vez e de novo a discutir já com mais informação que chega de Nova Iorque, de Guimarães, ver só como são opostos, enfim, em termos de localização, de dimensão, de pessoas. É muito interessante perceber que temos visões de alguma forma similares
sobre o mesmo tipo de situações. Eu não acredito que a cidade densa desapareça, não acredito mesmo. Acho é que vai provavelmente sofrer grandes transformações com o tempo, mas sobretudo a maneira como habitamos nela. Habitamos nela e não é só no espaço público, é também dentro daquilo que são as nossas casas e aquilo, a maneira como as nossas casas são organizadas. Provavelmente um dia destes estaremos a fazer buracos nos apartamentos para os vizinhos e a juntar cozinhas, porque não faz sentido termos todos uma cozinha e uma máquina de lavar roupa e outra coisa qualquer do género, e portanto eu suponho que isto estava numa perspectiva de socialização e comunitária que pode ser verdadeiramente interessante e que complementa aquilo que é a vida na rua, pensando a rua de facto como uma rede onde podemos encontrar outros prazeres. Provavelmente, eu achei muita piada esta coisa enfim, tirar o chão, porque também acho que precisamos de alguma maneira tirar algum lado mais duro da nossa forma de pensar. Também precisamos de tornar isso mais poroso, tirar algumas pedras também daí de dentro. E provavelmente também teremos que voltar a estudar um pouco os situacionistas, já não na perspectiva de moda, como que teve há uns anos atrás, porque era super moda, mas numa perspectiva mais séria, de voltar a introduzir alguns dos conceitos que tinham em relação à forma como nos movimentamos e mexemos na cidade. Portanto, no meio de toda esta estranheza, no meio de toda esta dificuldade que vamos sentindo e de adaptação, eu suponho que precisamos de manter um espírito positivo. Não é que eu não quero dizer que hoje estou otimista, a pensar que as coisas vão ser muito diferentes a seguir, também não acredito nisso, francamente. Mas acho que temos essa obrigação de estar positivos, pensar de uma maneira criativa nas questões e, sobretudo, aquilo que eu acho que caracteriza os arquitetos, somos muitos e muito diferentes todos, e as pessoas que são aceitas na turma dos arquitetos, como tu, é que fomos treinados de alguma maneira para perspectivar o futuro, para pensar o futuro, não é? A gente aprende a fazer projeto. O projeto é sempre uma coisa que não existe, que é sempre algo que é pensado como um futuro melhor. E nesse sentido, o lado positivo do nosso exercício acho que é fundamental nas nossas escolas, com os nossos alunos, nas investigações que fazemos, de tentar encontrar caminhos que de alguma maneira podendo pôr em causa o lado mais prático e pragmático do hoje em dia, mas perspectivam de facto um futuro em relação ao qual gostaríamos de caminhar. E eu estou convencida que, na verdade, esta questão do espaço público será talvez um dos temas mais interessantes para virmos o espaço público no sentido integral, para virmos a pensar nisso. Bom, eu quero agradecer muito esta possibilidade de ter estado aqui com todos vocês, foi um grande gosto. Fico muito feliz por encontrá-los, enfim, podia ter sido pessoal, seria melhor certamente, mas não pode ser desta vez, e eu ainda assim acredito que vou conseguir, eu e o Eva vamos conseguir, ou ele vir cá, ou eu ir aí. Eu neste caso gostaria de eu ir aí. Aliás, devo dizer que adiei o bilhete de avião, o voo para um ano, portanto continuo também positiva em relação à possibilidade, não já de passar aí 3 meses certamente, mas de podermos ter uns belos encontros já mais fáceis e facilitados, com muitas conversas sobre estas e também muitas outras coisas. Muito obrigada pelo convite, foi um gosto muito grande. Muito obrigado, Mané. Marcelo? Isso aí, Maria Manuel. A gente queria realmente agradecer muito, né? Já muitas pessoas comentaram como foi importante, como destacou, né? Várias questões, assim, que ficam na nossa cabeça, né? Então, claro, temas não faltam para a gente conversar, mas foi um disparador, assim, e provocações muito relevantes mesmo. Só está comentando aqui no chat, né? A Laura Machado. Quero agradecer a Maria Manuel pela exposição do seu trabalho e de suas ideias. E ao GPIT por oportunizar esse momento, e a Sayonara da Silva, parabéns pela apresentação. Então, assim, a gente te agradece muito mesmo, e a gente está à disposição, então, como vocês falaram
né, o Weber comentou e tu, para a gente estreitar, assim, esses laços, né, que a gente tem muitos temas em comum mesmo, né, foi muito bom te ouvir, né, uma simpatia e uma fala ótima, então, te agradecer mesmo, e agradecer todas e todos que tiveram presentes aí, nessa edição, na semana que vem, então, no mesmo horário, das 13h30 às 5h, a gente vai falar com o Michael Manser sobre a situação de Nova York, que também serão outras provocações, outros temas, tem, né, esse epicentro, assim, né, um foco, mas que a partir dele a gente vem desdobrando várias reflexões e tem sido muito bom encontrar todas e todos nesse espaço. Então, fiquem já convidados. Isso, gente, então, muito obrigado. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau, Deus, obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, até obrigado a todos.